Na Baruch FM, Direito e Justiça. Atualidades jurídicas, os direitos e deveres dos cidadãos pelas lentes da justiça. Apoio OAB, Subseção Lapa, São Paulo. Olá, queridos ouvintes da Rádio Baruch FM. Hoje gravamos o programa Direito e Justiça com a participação da doutora Fernanda Las Casas, mestranda em Direito pela FADISP, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões, Escola Superior de Advocacia de Santos, professora da pós-graduação em Direito de Família e Sucessões e Processo Civil da ESA de São Caetano do Sul, professora em Responsabilidade Civil da pós-graduação da Universidade Metodista, assistente editorial da revista científica Pensamento Jurídico, membro das comissões de Direito de Família e Sucessões e da Comissão da Mulher Advogada, ambas da OAB São Paulo, da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Santos, palestrante da Ordem dos Advogados de São Paulo, sócia do escritório Las Casas Advogados Associados e autora do livro Código Civil, com futuro lançamento previsto para 2/8. Hoje contamos também com a participação da doutora Patrícia Fernandes, membro da Comissão de Comunicação aqui da OAB da Lapa. Doutoras, boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Patrícia. Fernanda hoje vai falar conosco sobre alienação parental, um tema que todo mundo está falando, mas poucos sabem do que se trata. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Andréia. Prazer estar aqui com vocês hoje. E esse tema realmente ele está muito em evidência, principalmente que há uns tempos atrás ele até passou no Fantástico, uma reportagem sobre alienação parental, né? Então, para falar rapidamente, de modo que vocês entendam o que é alienação, como tratar essas questões, a alienação parental, ela surgiu a primeira vez esse termo nos Estados Unidos. Foi um psiquiatra, Richard Gardner, que tratou do assunto. E o que é alienação parental? A alienação parental é uma forma abusiva de controle psicológico da criança ou do adolescente. Nesse caso, o genitor que está com a guarda da criança pode ser o genitor, pode ser se tem um avô que mora junto, que convive com a criança, o padrasto, pode ser um primo, qualquer pessoa da família ampliada que de forma abusiva começa a incutir na criança informações falsas, a fim de denigrir a imagem que essa criança, esse adolescente tem do genitor, até um irmão, se for um irmão mais velho, que tenha, né, essa noção de que é o certo e errado fazer isso, sim, a gente pode falar que ele é o alienador. E qual é a intenção do alienador? Afastar a criança do convívio daquele alienado, que podem ser os outros membros da família, que a gente está mais acostumado a falar de marido e mulher, né? Porque no Brasil isso ganhou força após a lei de separação e depois do divórcio, onde realmente começou a entrar em litígio as questões de família, né? E aí nesse momento da briga, seja por mágoa, seja por vingança, porque com a lei de divórcio a gente não está mais tratando do termo da culpa, como se tratava antes no casamento. Então a forma que ele tem de agredir o alienado é exatamente falando mal dele, tanto na frente da criança como para terceiros, também é uma forma de alienação, incutindo falsas memórias, e tudo isso é um abuso psicológico para a criança. Então, além da guerra judicial, a gente tem a guerra psicológica entre o casal no divórcio. Infelizmente, as ações de família, elas são noteadas dessas duas facetas, né? Dentro do meio do direito de família, os advogados eles têm que ter um preparo muito grande para lidar com o psicológico do cliente também, né? Porque aquele cliente ele vem totalmente frágil da relação familiar, procurar um auxílio na justiça. Então o advogado, se sentir que a situação é muito forte, ele tem que indicar um terapeuta, um psicólogo, né? E indicar também os remédios jurídicos que podem ser tomados, mostrando paulatinamente cada passo. Olha, se a gente tomar essa atitude, vai ter essa consequência. Explicar. E aí tem que ter tempo, né? Não dá para fazer aquela advocacia corrida, atendimento rápido. Então, sempre numa primeira consulta que você vai entendendo o que está acontecendo, porque você acaba virando amigo do seu cliente, porque você sabe da vida dele inteira. Coisa que nem familiares conhecem, você conhece o que acontece dentro de casa. Claro. Né? E aí você tem que ter uma sensibilidade para saber até que ponto é bom intervir, é bom recuar. Isso é importante. Dentro desse âmbito, você tem algum tipo de amparo psicológico com um psicólogo?
Olha, dependendo da forma de alienação parental, porque tem algumas pessoas, quais são as formas de alienação? Vamos colocar aqui. A alienação parental, então ela pode ser desde a forma de denegrir, né, o alienador, olha aí, ele não presta, ela não presta, até impedir visitas, quando você impede visita, dizendo que a criança está doente, que a criança não quer ver a outra pessoa, é uma forma de alienação, você está ceifando, você está eliminando aquele contato afetivo, né? E a gente sabe que o afeto, ele nasce da convivência familiar, que é um direito constitucional da criança e do adolescente, e que ninguém pode impedir, nem aquele que está devendo alimentos pode ser impedido de ver aquela criança, porque é um direito dela de conviver, para a formação integral dela. Então, o alienador, impedindo a criança de visita, mentindo sobre as características do pai ou da mãe ou de qualquer genitor, até inclusive a forma mais gravosa que eu acho são as falsas denúncias, vão até a delegacia, faz uma falsa denúncia de um abuso sexual. Isso acontece porque quando você entra com uma denúncia de um abuso sexual, você pede uma medida cautelar para que ele não se aproxime da criança, e aí é uma forma jurídica legal de você impedir esse acesso. Porém, se isso for mentira, se for uma falsa denúncia, temos uma lei, né, muito forte. Em 2002 veio a lei da alienação parental, que trata sobre isso. 2002? 2010. Ah, 2010. A lei 12.318, que é uma lei que só fala da alienação parental, dizendo que a alienação parental, quais as formas, as punições, né, que pode ser desde uma advertência judicial, pare com isso, até a via alterar as visitas, ampliar o convívio dessa criança, que era exatamente o que o alienador não queria, até multas e alteração de guarda, com obrigação de acompanhamento psicológico, porque a alienação parental, ela não é a síndrome de alienação parental. Alienação é a forma que você aliena, que você retira a criança daquele seio da verdade, do que está acontecendo, que é muito triste a separação, claro, mas uma criança está convivendo dentro do ambiente harmônico, ela se restabelece e incute, né, aquelas falsas memórias e que podem trazer um transtorno psicológico para a criança. Por exemplo, o ex-marido pode exercer alienação parental sobre a ex-mulher através da criança, ou tudo que ele fala de mal da ex, isso é alienação? Desculpa a minha ignorância. É uma forma de alienação parental, sim. Claro que é uma forma mais branda, que branda entre aspas, a gente não sabe a que nível chega, né? Desde você falar na frente da criança, discutir com o seu parceiro ou sua parceira a relação, e denegrindo, e xingando, agredindo fisicamente, é uma forma de alienação, porque você está tirando o respeito da outra parte, você está tirando aquela imagem que a criança tem dos pais, aquela imagem lúdica, bonita, né, ideal, então você está retirando isso da criança, então é uma forma de alienação também. Você fala mal tanto na presença, como quando a criança está com você numa visita. Às vezes ele nem tem a guarda da criança, mas numa visita ele começa a falar mal, a sua mãe só pensa em passear, o seu pai não paga alimentos, o seu pai não faz isso. Todas essas formas de você denegrir a imagem do outro é uma forma de alienação parental. A prova da alienação, ela é fácil de ser produzida, porque no caso da criança é complicado. Ela vai falar, mãe, você está falando mal sobre o meu pai, como proceder nesses casos? Olha, a prova é muito difícil e eu vou te explicar por quê, né? Você vê que é uma lei recente de 2010. Sim. Na lei, ela tem um artigo que prevê, o artigo 5º, a necessidade de uma perícia especializada. Olha só como o legislador foi preocupado com essa questão. Porque não são todos os psicólogos especializados em lidar com criança. E depois, que já tem expertise, que já tem experiência em perceber o que é uma falsa memória ou uma memória verdadeira. Por exemplo, uma falsa memória. Você vira para a criança e fala assim, olha, o seu pai, ele nunca vinha te buscar, por isso que agora eu nem falo para ele vir mais, porque ele não está nem aí para você. Ele simplesmente não quer mais a sua presença, você não é importante na vida dele. Uma coisa simples, mas que acontece, né? Com isso, como que você vai provar que uma mãe falou isso para uma criança? Você não tem prova material, não está numa mensagem de WhatsApp. Se tiver uma mensagem de WhatsApp, é uma prova material. Se tiver um e-mail, é uma prova material. Nesse caso, o psicólogo e o advogado, ele vai ter que ser muito atento na hora de fazer os quesitos, as perguntas no processo para esse psicólogo. O psicólogo, ele vai ter que se antever na forma que ele for perguntar para a criança. Mas o que aconteceu que você não visita mais o seu pai? Aí ele fala,
Não, é porque ele nunca vinha me visitar. Se ele for conciso, opa. Ah, tá, mas como assim ele nunca me visitar? Ele nunca vinha, não, nunca vinha. Porque também criança tem, eu não sei. Sim, é isso, tipo assim, aí você vê que não é uma coisa dele, porque quando a memória é verdadeira, a criança fala até demais. A criança fala, não, ele não vinha, um dia eu esperei, ele não veio, aí eu fiquei triste, eu liguei. Ela vai ter todo um contexto, uma história, né? Argumento. Um argumento. E uma falsa memória, ela é concisa. E às vezes, se é na frente do outro genitor, a psicóloga vai perceber que ela olha toda hora para o genitor alienador para ver se ela está falando o que ele queria que falasse, se ela realmente está agradando, né? Então é uma nuance muito sensível, é difícil a prova. Doutora, a alienação parental tem alguma relação com abandono afetivo? A alienação parental, ela pode gerar um falso abandono afetivo, porque a partir do momento em que você não deixa a criança ver o pai ou não ver a mãe e isola, muitas vezes o cônjuge muda de cidade. Ah, não, aqui não tem emprego bom para mim, muda de cidade do nada. Acontece, eu tenho um caso no escritório, de repente o cliente me liga e fala, ela me avisou que mudou e está numa cidade de tantos quilômetros daqui, como é que eu vou fazer a visita quinzenal? Como é que eu vou estar junto? Eu não tenho condição financeira. É uma forma também, dependendo, se não for fundamentada, é uma forma de alienação. Você não pode proibir de mudar, mas tem que ser feito dentro dos interesses da criança também, né? Para que ela tenha um convívio familiar, né? Certo. E o abandono, o que acontece, Patrícia, que você me perguntou? O abandono, foi você, Andréia? Desculpa. O abandono, ele vai se dar como? Quando a criança tem a sensação de que ela não vê o pai, então não liga. Ah, nunca me ligou, não me procurou, eu mudei, mas o que eu posso fazer? Ele tinha que me procurar, não me procurou, e ela tem a sensação do abandono. E às vezes foi um abandono provocado, né? Mas não é um abandono que a gente escuta falar, provocado pelo alienador, que impedia as visitas, impedia o acesso a telefone, o pai ligava e dizia que não estava, impedia as mensagens que chegassem da criança. O impedimento em relação às avós também, de ver os avós. Aos avós, sim. Eu tenho no escritório casos de alienação parental avoenga, porque o avô também tem direito. Como é que chama? Avoenga. Sobre os avós. Já tem pesquisas que tratam que a importância dos avós no integral crescimento da criança, como é importante o carinho de avô, né? É fundamental. Então, quando você impede a sua sogra ou seu sogro de ver o seu filho, que você não gosta dos valores, etc., você também está fazendo uma alienação. E eles podem, sim, a qualquer momento, entrar com um pedido judicial para ver aquela criança. Talvez não seja na mesma medida que o pai, com o mesmo acesso, mesma quantidade de visitas, mas sim. Uma regulamentação de visitas? Sim, eu tenho uma regulamentação de visitas, avoenga. Sim, porque daí o que acontece? Dentro daquele grau de família, a criança não pode ser impedida. Então, o juiz determinou, sim, que fosse restabelecida a visita, e uma visita uma vez por mês, passa o final de semana com a avó. E veja só como que são as coisas. E depois de um período, isso, a criança mesmo trazendo aquela harmonia, as boas experiências na casa dos avós, porque eu já falei para o cliente, falei, olha, não vá falar nada sobre mãe e pai aqui, você com o seu neto. Só, nada mais importa. A criança trouxe aquela experiência, aproximou a família. Então hoje a família já pensa em fazer um acordo. É sensacional para a educação da criança. Nossa, é sensacional porque ela consegue ver harmonia, né? O que criança precisa, né? Precisa de saúde, educação e amor para crescer. Né? Contexto familiar. E tudo isso está dentro da família, né? A família é o polo principal, porque a criança, quando pequena, ela nem sempre está na escola, as férias escolares, ela está hoje com a família, ela faz o passeio com a família, os valores vêm da família. E é direito dos pais passar esses valores, de ambos os pais, né? Se são errados ou não, aí a mãe tem que conversar, explicar, o pai conversa, explica, e a criança com o tempo vai ter o discernimento dela. Quando ela for uma adolescente, ela vai conseguir discernir direitinho sobre o certo e o errado, né? Explicando as situações, porque a gente está no mundo, a gente não pode colocar numa bolha os nossos filhos, né? Claro. É nosso dever estar sempre protegendo, mas mostrando como as coisas são na realidade. No caso de um dos genitores faleceu, né? Aí o alienador, ele bloqueou, obstou a outra família de visitar a criança, porque a mãe ou o pai, enfim, faleceram. O alienador não quer contato com aquela outra família. Como funcionaria? Então, ver essa criança. O ideal é o seguinte, é que essa pessoa busque um advogado para ver a que nível que está, né? A família fala, eu quero ver meu sobrinho,
né? Eu sempre convivi com ele depois que meu irmão morreu, que a minha irmã morreu, eu não tenho mais acesso. E um advogado vai entrar em juízo com uma ação, né, para fazer uma regulamentação de visitas. A princípio, se não houver uma prova de uma alienação parental, porque simplesmente ela mudou, foi muito sofrido, pode acontecer, a vida separa as famílias, né? Mas você não consegue mais acesso, você vê que há um impedimento, entra com uma ação de regulamentação de visitas. Ótimo. E aí simples, já é uma visita provisória, se a criança é pequenininha você vai ter que ir até a cidade ou até o domicílio, faz a visita de um dia, se é um pouquinho maior, até adolescente pode escolher se vem dormir na casa ou não. É importante para a criança ter essa família ampliada. Você está ouvindo na Baruque FM Direito e Justiça. Apoio OAB Subseção Lapa, São Paulo. Doutora, me diga uma coisa, quais as penalidades para quem pratica a alienação parental? As penalidades, elas vão desde uma advertência, né? A Lei de Alienação Parental de 2010, ela já previa desde uma advertência até uma multa, até alteração de guarda, tá? E outra questão é que em 2017, agora, saiu uma lei 13.431, que enquadrou a alienação parental dentro da violência doméstica. Então hoje a alienação parental ela é vista como uma forma de violência doméstica, porque quem são na verdade, a doutora Renata que esteve aqui com É isso que eu ia falar, a doutora né? Renata que conversou com a gente sobre violência doméstica. Eu ia perguntar se tem alguma relação entre alienação parental e violência doméstica. Porque com essa lei ela enquadrou como uma das formas de violência doméstica, violência psicológica, porque é uma violência psicológica, né, que se faz com a criança e adolescente. E entre as vítimas da violência doméstica também pode ser a criança e adolescente que estão na casa. Então essa lei enquadrou. Depois o legislador, muito em boa hora, em 2018, agora em abril... Recente, lançou a lei 13.641. Esta lei, ela trata das medidas protetivas da violência doméstica. Ok. Alienação parental, sendo uma violência doméstica, e tendo uma medida que diz a criança vai ver o pai, a mãe, qualquer que seja, naquele período, e a pessoa chegar a falar o seguinte, não vai ver, eu vou subir, eu vou dar um jeito, vai estar doente, começa a inventar desculpas e impede. A lei prevê uma pena que pode ser de 3 meses a 2 anos. Claro, que eu estou falando assim, não é imediato, né? A pessoa chega lá, eu quero que seja preso. Não. Tudo com provas, com fatos. Mas, como a alienação parental é uma coisa que tem uma urgência muito grande, quando uma pessoa entra com uma alienação parental, a lei de alienação parental, ela determina que o laudo sai no máximo 90 dias. Então é uma ação ordinária, é uma ação ordinária, mas que tem um rito ordinário, que chama-se alienação parental. Alienação parental, né? Mas devido à gravidade da ação, conforme for a prova que você conseguir juntar nos autos, tudo é prova no direito, claro, né? Você pode ter toda a história, mas se você não conseguir provar, o juiz ele vai ser neutro, como ele deve. Então, se não tem provas, não dá. Com uma prova, você consegue uma liminar, né? Que é uma liminar, aquele mandamento imediato para, ao longo do processo, se avaliar se vai permanecer ou não. Nessa liminar, você pode pedir, como tutela antecipada ou liminar, né? Você pode pedir o que? A separação da pessoa, do alienador, ou o alienador não vai ver a criança. A gente pode pedir. Até ter um laudo do profissional especializado, assim, processualmente, sim, como é que funciona? Nós podemos pedir, desde que seja imposta uma multa, se ela insistir, se a pessoa insistir na alienação, até mesmo que se amplie as visitas, que o juiz determine os dias e horário da visita, porque com a visita a alienação diminui, porque a criança tem acesso ao outro, e a criança é um ser pensante, ela vai ver quem é o outro. Ele fala aquilo, mas eu estou vendo que é isso. Né? E a criança começa a se perceber que, na verdade, nem tudo que papai e mamãe falam corresponde à experiência dela. Né? Por mais que ela queira agradar na frente o outro, mas ali no particular ela vai conseguir, né, manter os laços afetivos. Mas é impressionante, pleno século XXI, você vê pessoas fazendo isso umas com as outras e usando as crianças para isso. Não... Mas assim, eu sempre acredito na bondade do ser humano, por pior que seja. Eu acho que tudo vem de um passado. Se você for olhar as características do alienador, é uma pessoa que tem um histórico passado familiar
ruim, devastado. É uma pessoa que emocionalmente ela é muito dependente. Então aquele que saiu tá do por lar, baixo do iceberg, isso, né? O que está por baixo. Você tem que olhar quais são as características do alienador, né? Se você olhar essa lista do alienador, você vai ver que ele também é uma vítima do passado dele. Por isso que muitas vezes ele precisa de uma terapia para conseguir, na verdade, reverter aquele quadro. Porque nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum parente próximo quer trazer um transtorno para uma criança. Porque as consequências da alienação parental são terríveis, né? Não sei nem se, em questão de futuro, assim, se isso sai da criança, se ela também não vai praticar uma alienação parental. Ela teria dominó, assim. Dependendo como foi a forma da alienação, se é branda, uma terapia ou a retomada do convívio, já restabelece, né? Na verdade, quem poderia até te dizer isso com mais propriedade seria uma pessoa da área, um psicólogo. Mas o que eu posso dizer dentro dos estudos que eu já fiz é que, dependendo da intensidade, realmente não consegue estabelecer. Para você ter ideia, há estudos que falam que uma criança ou um adolescente alienado, quais as consequências? Ele pode começar a desenvolver uma ansiedade num grau pequeno, distúrbios de sono, distúrbios alimentares, e chegar ao ponto de ele ser levado, ter uma vontade do alcoolismo, uso de drogas e até levar ao suicídio, porque dependendo da loucura familiar, não aguenta a pressão. Então tem que ter um cuidado muito grande. O pai e a mãe, hoje em dia tem oficina de pais e filhos, que o judiciário está trabalhando nisso. Eu estou fazendo lá com o Dr. Ricardo, estágio na mediação com o Dr. Ricardo, 12ª Vara de Família. E quase toda quarta-feira, agora dia 15 de agosto, vai ter uma oficina de pais e filhos. É sensacional a oficina de pais e filhos. Ensina a ser pai, ensina a ser mãe. Isso, é porque ela vai tratar dos pais exatamente no final da relação. Acabou, você não é mais cônjuge, você não é mais casado com outro, não está mais junto. Mas o seu filho está aqui e ele merece o melhor de cada um, né? O casamento acaba, mas os filhos não. E essas oficinas ajudam a ter a consciência dos danos que podem vir até a criança, né? O CNJ, ele até lançou uma cartilha. Se vocês entrarem na internet, coloca cartilha do divórcio do CNJ. Ali mostra para os pais alguns conselhos, alguns cuidados nesse momento, né? Que você tem que ter, porque você já está sofrendo. E você vê o seu filho sofrendo, você sofre o dobro. E às vezes você querendo ajudar, você pode prejudicar. Pode mesmo. Agora, doutora Maria Fernanda, me conta uma coisa. Como esse Código Civil do Futuro, que tem o lançamento agora para dia 2/8. Esse livro, o Código Civil do Futuro, ele veio com um projeto do professor Mário Luiz Delgado, né, que foi meu professor de mestrado, em que o advogado e o cidadão comum, eu até falei sobre isso recentemente numa entrevista da Rádio Baruch. Se vocês olharem lá no site, vocês vão ver com mais extensão, mas resumidamente, ele vai tratar o livro sobre os projetos de lei que estão em vigor no Congresso Nacional, que podem alterar o Código Civil, ou seja, pode alterar a vida de todo mundo. Que qualquer lei que mude o Código Civil vai influenciar a gente de uma forma ou de outra, ou de forma direta ou indireta. Então o livro ele traz pra gente tanto os projetos de lei artigo por artigo, né? Por isso que foram 7 autores, foi uma pesquisa enorme que fizemos, né? Eu cuidei do capítulo da família. E aí a gente vai comentar, olha, esse artigo, esse projeto de lei, que é, na verdade, alterar esse artigo da lei. Por que esse artigo é bom? Porque ele é ruim? Porque a alteração é importante? Nossa, ou não? que maravilha! Então, por que isso? Para dar consciência, porque nós somos cidadãos, temos a eleição aí. O que a gente quer que permaneça? O que a gente quer que mude? A gente tem que antever a lei. Nós temos o poder do voto para poder mudar isso, né? Eles são os nossos representantes que fazem os projetos de lei. Mas a gente quer que aquele projeto vá adiante? Eu não gostei do projeto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no site da Câmara, no site do Senado, vou procurar o projeto, né, que está ali no livro, e ali eu posso votar se eu sou contra ou a favor. A gente pode votar, a gente não usa esse exercício. Inclusive, se a gente é contra ou a favor de um projeto. Se a gente usasse, tenho certeza que a gente estaria um pouco melhor, né? Mas só falta informação, né? E qual dia que é o lançamento? Por favor, confirma pra gente aonde vai ser, o horário. Sim, olha, o lançamento vai ser dia 2 de agosto, vai ser na Livraria da Vila, na Alameda Lorena, estão todos convidados, vai ser um prazer conhecer e Alameda conversar. Lorena, que número? O número, deixa eu dar uma olhadinha aqui no briefing. Vamos ver se a gente tem. Né? E vão estar todos os autores lá.
e a gente vai estar podendo falar um pouquinho sobre vocês, sobre os projetos de lei, né? Inclusive, em breve, em setembro, a gente vai trazer uma palestra para a OAB da Lapa, falando um pouquinho sobre os projetos de lei, que a gente achou mais interessante de cada capítulo, né? Vai ser dia 11 de setembro, aqui na Lapa. E aí, quem quiser também, né? Já estou para fazer a inscrição? Para fazer a inscrição, acho que pelo site, não sei se é pelo telefone que vai dar acesso, né? Mas já foi confirmada, já confirmei com os palestrantes, todo mundo vai conseguir estar aqui. E aí, com isso, a gente pode também falar com mais propriedade. Eu estou pegando aqui o endereço, é porque a gente tem tanta coisa nesses telefones. E tem tanta coisa para conversar também que a gente não consegue nem guardar tudo. É verdade, é verdade. Bom, mas aí depois a gente... Alameda Lorena... Alameda Lorena, 1731, no piso superior, porque eu sei que no mesmo dia vai ter outro lançamento de livro jurídico. É Livraria da Vila, né? É, Livraria da Vila. Então, ouvintes, por favor, compareçam, que vai ser um lançamento muito interessante para todos nós. E assim, eu tenho que encerrar a nossa entrevista. Muito obrigada, Fernanda. Boa sorte para você. Esse assunto tão interessante, mas eu tenho que encerrar mesmo. Então, queridos ouvintes, esse foi mais um programa Direito e Justiça, apresentado por mim, Andréa Modolin, pela doutora Patrícia Fernandes, e recebemos aqui a doutora Fernanda Las Casas. Não perca o nosso próximo programa, pois você é nosso convidado. Acesse nossas redes e venham interagir conosco. Boa noite. Você ouviu na Baruque FM Direito e Justiça. Atualidades jurídicas, os direitos e deveres dos cidadãos pelas lentes da justiça. Apoio OAB, Subseção Lapa, São Paulo.